pra mim a direção pecou muito. Tem horas que o filme parece um musical, e isso é um problema porque ele é um musical que lembra o Coringa 2, que é péssimo, mas esse filme não é ruim. Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael, e eu sou o Kael. E este aqui é o vídeo sem spoilers do filme A Noiva, lançado agora dia 5 de março de 2026. Eu acho que foi dia 5, não tenho certeza. Tô meio perdido na semana ainda, gente, me perdoe. Desde já, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos, mas vamos lá agora falar do filme. O que eu sabia sobre esse filme A Noiva, né? Eu sabia que era uma história referente à noiva do Frankenstein. E era isso. Eu não vi trailer, eu não vi nada, eu assisti o trailer depois de assistir o filme, inclusive eu acabei de assistir o trailer, tá? Acabei de assistir o filme, cheguei em casa, assisti o trailer e vim aqui gravar pra vocês. O trailer entrega demais. Eu achei que ele entrega demais. Apesar dele estar bem montado, de você não conseguir perceber certas situações ali do filme se você não prestar atenção, mas para quem conhece um pouco de cinema, já viu muito trailer, já viu muito filme, o trailer entrega demais. Eu não vou explicar muito isso para vocês, até porque isso é para mim, para muitas pessoas que às vezes não têm uma memória tão boa quanto a minha, às vezes o trailer pode passar batido, tá? E também tem outro problema com o trailer. Ele te vende um filme razoavelmente diferente do que a gente tem no final. Ainda é o mesmo filme do trailer, mas a proposta é um pouco diferente. Por exemplo, no trailer, o Frankenstein aparece muito menos que a noiva, sendo que no filme ele e a noiva são os protagonistas, então é uma tela dividida. A história sim é centrada na noiva, entre aspas, porque o que move a trama ali no tempo deles é um evento dela, não é ele, mas ele é o que provoca, o que inicia todo o problema. Enfim, o filme vocês vão ter que assistir. O que eu posso falar sobre a parte técnica, né? A direção é da Maggie Gyllenhaal, ela é uma atriz, tá? Não sabia que ela era diretora e eu detestei a direção. Eu adorei a ambientação, o filme ele se passa nos anos 30, o que eu achei muito acertado, muito legal, mas eu não gostei da direção. Cara, uma coisa que me incomoda muito, aquela câmera tremida, às vezes muito foco, falta... sei lá, cara, sabe quando você... Eu não sei explicar, pra mim faltou alguma coisa na direção que eu não gostei, tá? A história do filme não é ruim, mas eu também não achei bom, tá? Não, eu acho que talvez esse não seja um filme para mim, tá? Eu consigo reconhecer que não é um filme ruim, mas eu não consegui gostar do filme, tá? O que mais que eu posso falar? Eu acho que isso é muito culpa da direção, tá? O que mais que eu posso falar? Óbvio, a gente tem o Christian Bale como o Frankenstein, a atriz que faz a noiva, e ela também interpreta outras personagens, porque esse filme ele tem muito a ver com loucura, tá? Então a noiva ela é louca, ela tem as vozes na cabeça dela desde antes dela se tornar a noiva e até depois, enfim. Eu não sei quem é a atriz, mas achei que ela entregou muito bem, gostei dela, tá? A gente tem outros personagens com outros atores ali que são fundamentais. Tem uma personagem que chama Eufronius, que é a cientista, eu achei ela legal. A empregada dela chamada Greta também achei legal, achei que até ia ter uma dinâmica maior ali, um protagonismo maior ali das duas, mas não, elas são bem coadjuvantes do filme. Temos também o Jake Gyllenhaal, que ele interpreta aqui um outro ator, né, da década de 30, que faz filmes em preto e branco e tudo mais. E por que ele aparece? Porque o Frankenstein, ele é apaixonado pelos filmes desse ator. Se eu não me engano, o nome dele é Ronald Reed, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é um ator famoso e isso também tem a ver com a história. Eu vou falar mais disso na parte que eu for falar com spoilers, tá? Outros atores que a gente tem importante, com toda certeza a dupla de policiais, que a gente tem a Penélope Cruz, né? Também famosa, e também o Peter Sarsgaard, né? Também famoso, enfim. Eu vou... como é que eu posso dizer? Onde eu posso localizar eles? O Christian Bale, como eu comentei, todo mundo sabe que ele é o Batman. O Jake Gyllenhaal, ele
tem vários filmes mesmo. Ele foi o mistério do Homem-Aranha, ele fez Donnie Darko, ele fez O Segredo de Brokeback Mountain, entre vários outros filmes, tá? Muitos filmes, ele tem vários filmes, esse cara é famoso e eu imagino que não vai ser mistério pra ninguém quem é esse cara. A Penélope Cruz também, ela é famosa, tá? Posso citar ela facilmente, que eu acho que o pessoal vai lembrar mais dela em Piratas do Caribe, mas ela também tá em Vanilla Sky. Cara, é bastante ator famoso aqui que eu tô citando. Então esses pessoal que eu lembro são atores que realmente eu me recordo de ter feito algum filme ali que eu me lembro, tá? Não é o caso de todo mundo do filme, com toda certeza, mas esses atores que eu citei são os importantes. Eu não me ligo muito à parte técnica, tá, pessoal? Por isso que eu não tô dando tantos detalhes, apesar que eu acho que eu já até falei demais. Bom, como eu comentei, falando agora do filme, a trama, ela é sim começada pelo Frankenstein, né? Que ele tá muito solitário e ele quer uma companheira. E para isso, né, como no próprio trailer mostra, eles desenterram um corpo de uma mulher recém-morta e vão ressuscitar ela, tá? Só que qual que é o X? O filme ele abre muito bem com uma cena onde a gente conhece uma personagem chamada Ida, que ela tá como se fosse num evento, num restaurante, ali numa festa, onde tem várias pessoas e você não entende muito bem o que está acontecendo. Eu achei bem confuso o início até cair a ficha, né? E você entender que é algo relacionado a criminosos, né? Como se fosse uma festa da máfia. E ela começa a falar muito e ela morre, né? 2 caras vão lá, empurram ela de uma escada, ela cai da escada de um jeito bem brutal e ela morre. E a Ida acaba se tornando a noiva, é ela quem eles desenterram. Isso não vai ser spoiler nenhum, gente. Isso começa ali logo no início do filme, tá? Isso é bem no início do filme, porque o Frankenstein ele vai para Chicago procurar a doutora Euphronius, né? E porque ela é uma estudiosa dessa questão de ressuscitação ou reavivar corpos, algo do gênero. E ele tenta convencer ela a criar uma noiva e ele consegue. Depois que eles ressuscitam ela, é onde dá todo o problema. Por quê? Como ela estava envolvida com a máfia, aí já entra detetive, os próprios mafiosos quando descobrem que ela está viva e tal, e isso acaba movendo a história. Então, como eu comentei com vocês anteriormente, a história ela é realmente movida pela noiva, e ela é a nova personagem, a novidade. Porém, o Frankenstein, ele nunca é deixado de lado, ele também é um dos protagonistas, e isso é legal, tá? Eu achei que pelo filme ser a noiva, ia ser muito mais centrada nela, mas acaba que não, tá? Eu gostei disso. Ele não é um personagem descartável ou escanteado, ele é menos louco que ela, até porque ele tem mais de 100 anos, né? Tem até uma conversa muito interessante no início do filme, quando ele vai se apresentar para Dr. Euphronius, ele fala, né, que ele é a Frankenstein, e ela dá uma risada e fala assim, tá, e você foi revivido quando? Nos meados de 1820, ele dá uma risada, ele 1819. Aí ela pega assim e fala, pá, você teria mais de 100 anos, porque a gente tá em 1936. Mas aí depois ela vê que ele tem todas as marcas e tal, e ela acredita nisso, né? Porque naquele universo, obviamente, o Dr. Frankenstein realmente existiu, então ele é um cara estudado por outros cientistas e tem todo um dilema ético-moral ali, que no filme, infelizmente, nunca é muito bem abordado. Enfim, como eu comentei, esse aqui é o vídeo sem spoilers, então o que eu posso falar além disso? É como eu comentei antes, pra mim a direção pecou muito. Tem horas que o filme parece um musical, e isso é um problema porque ele é um musical que lembra o Coringa 2, que é péssimo, mas esse filme não é ruim, tá? Tem as situações também da loucura da noiva do Frankenstein, né? Que ele dá um nome, ele diz que ela se chama Penélope, né? E, enfim, aí você tem as vozes ali da Mary Shelley na cabeça dela, que ela fala que esse é o conto que vai arrepiar todo mundo e tal, e ela fica falando na cabeça. Cara, é um filme que tem uma loucura que ela não é, como é que eu posso dizer, ela não é só uma loucura comum, ela é incômoda, e eu acho que esse era realmente o objetivo. O problema é que isso não... Assim, vai ter gente que vai gostar, mas isso não agregou muito no filme pra mim não, tá? Eu não vi muito sentido nisso. É legal, não vou dizer que não é legal, mas eu não vi muito sentido, não vi muito propósito nisso, tá? Eu gostei do final do filme, eu gostei do desenvolvimento, mas eu não consegui gostar de verdade do filme. Eu não sei o que faltou, tá? Eu não sei dizer o que faltou. Pra mim, é um filme, como eu tenho essa visão de reconhecer que o filme é bom e eu não gostei, eu vou dar pra ele uma nota 6. Ele passa de ano, ele tá acima da média,
mas ainda assim eu não gostei, tá? Eu não sei explicar por quê. Talvez no vídeo com spoilers eu consiga falar um pouco mais de algumas coisas que me incomodaram. Como eu já comentei, a questão de direção de câmera tremendo, o jeito que ela quer focar e tal, me incomodou. Mas é isso, pessoal, no geral é isso. Eu recomendo assistir no cinema? Olha, vai por sua conta e risco, tá? Eu não recomendaria esse filme para todo mundo. Esse aqui ele tem um certo aspecto de filme arte, mas ao mesmo tempo ele não é um filme arte. Eu não sei explicar para vocês. Ele não chega a ser uma coisa bizarra como Pobres Criaturas. Nossa, Pobres Criaturas, gente. Nossa, aquele filme eu achei péssimo. Esse aqui não é o caso. Esse aqui eu não achei péssimo, eu só não gostei. Mas, por exemplo, eu não vou falar muito, senão eu vou entrar em spoilers, tá bom? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por me assistir. Se você me acompanha até aqui, por favor, dá um joinha nesse vídeo, curte, comenta, compartilha, me ajuda a fazer esse canal crescer. Toda semana que eu tô lançando vídeos novos para vocês, de lançamentos, para estar aproveitando ali e dando as primeiras impressões logo depois de sair do cinema para todos vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.